Cara, já faz algum tempo que eu não chego para um vídeo aqui pós-jogo para analisar uma derrota e infelizmente essa derrota veio, a segunda derrota do Fluminense na temporada 2026 contra o Palmeiras aqui na Arena Barueri, mas depois de muito tempo eu analiso uma derrota com muita coisa positiva também para debater, muita coisa positiva também para a gente trazer. Diante de um time que vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro, acho que isso é indiscutível. O Palmeiras é uma das grandes forças, certamente uma equipe que vai estar no topo ali até o fim. O Fluminense se impôs, o Fluminense competiu mais uma vez, o Fluminense produziu e dá para dizer, sem nenhum tipo de exagero, que o Fluminense foi melhor, no geral, do que o Palmeiras aqui na Arena Barueri. Durante algum tempo, a gente... Sempre que tinha uma derrota, o time deixava muito a desejar, o time ou eram derrotas muito marcantes, com erros bizarros, sabe? Dificilmente a gente tinha realmente coisas boas para a gente falar. E eu acho que a sensação de todo mundo, de uma forma geral, foi que o Fluminense merecia um placar diferente aqui hoje. Para mim é um fato. O Fluminense teve 65% ou mais de posse de bola o tempo inteiro, finalizou muito mais do que o Palmeiras, foram 18 finalizações contra 12, 18 finalizações do Fluminense contra 12 do Palmeiras. O Fluminense trocou muito mais passes que o time do Abel Ferreira e oportunidades, o Fluminense criou muito mais. A gente viu um primeiro tempo em que ele começa com chance do Fluminense, o Savarino tem uma oportunidade, depois o Ignacio de cabeça. E aí a gente vai entrar para uma sequência que acabou sendo determinante para o resultado. Em 5 minutos, o Palmeiras fez 2 gols, o Fluminense se desestabilizou no jogo e isso acabou, infelizmente, determinando o destino da partida. Porque até sair o pênalti, muito discutível, né? Convenhamos, muito discutível, porque o Vitor Roque cavou pra caramba esse pênalti. O Fábio fica totalmente vendido na jogada depois de um erro do Martinelli. O Martinelli foi sair jogando. Hoje, por sinal, é o pior jogo do Martinelli em muito tempo. Foi uma atuação muito ruim do Martinelli. Completamente ao contrário do que ele vem fazendo, sendo um dos grandes jogadores do Fluminense na temporada já desde o ano passado. Errou e o Fábio acabou, enfim, naquele lance, cometendo um pênalti que o VAR não interferiu. O Vitor Roque foi lá e fez o gol, e daí o Fluminense se destabilizou completamente. E 3 minutos depois sai o gol do Alan, numa jogada que poderia ter sido neutralizada pelo Arana e pelo Freitas. Tiveram a oportunidade de fazer a falta, não fizeram a falta e deram ao Palmeiras tudo que eles gostam, tudo que eles querem, que é a transição. É a principal força do Palmeiras, é a principal característica do Palmeiras. É a transição em alta velocidade. E o gol, para completar, o Alan passa pelo Freitas como se não tivesse nada, a bola desvia no Ignacio e entra. 2-0, parecia que ia ser um caos total, parecia que o Fluminense ia ser humilhado aqui pelo Palmeiras, só que nada disso aconteceu. A verdade é que depois o time do Abel foi tirando um pouco o pé, deixou de fazer aquela marcação lá em cima, deixou de pressionar, deu a bola para o Fluminense e aos poucos o Fluminense foi se reencontrando na partida, mesmo cometendo seus erros, mesmo com um pouco de dificuldade na hora do passe, o Fluminense foi saindo de trás, começou a rondar mais a área do Palmeiras, aos poucos foi tomando conta ali do território, foi ficando mais com a bola, trabalhando essa bola, até encontrar as oportunidades. Antes disso, infelizmente, o Bernal sai lesionado e entra o Otávio, e aí eu já antecipo para falar logo do Otávio. Cara, o Otávio entrou muito bem no jogo, é um jogador que muito criticado pela torcida de uma forma geral, por algumas atuações, mas hoje o Otávio entrou muito bem, dando conta do recado e supriu bem a saída do Bernal. O Fluminense não sentiu a saída do Bernal. Tanto é que, ao longo do primeiro tempo, ainda, depois, aos 40, o Fluminense já estava melhor no jogo, já mandava na partida. Não tinha ainda criado chance, mas o gol do Lúcio Acosta aos 40, depois de um chute do Serna que desvia e sobra para ele. Aliás, o Lúcio, um capítulo à parte, porque é um jogador que erra alguns passes que, pela categoria dele, nem deveria errar. Mas é um cara que, ele o tempo todo, ele sai da obviedade. Ele o tempo todo ele tenta encontrar uma solução diferente, ele tenta deixar o companheiro numa situação melhor, ele tenta colocar alguém na cara do gol, ele finaliza. É um jogador realmente muito diferente. Aos 40 ele faz o gol,
Depois, o próprio Lúcio, já nos acréscimos, tem uma oportunidade de fora da área, mandou uma pancada, o Carlos Miguel defendeu. Depois ainda teve um chute do Martinelli também perigoso, e que o Carlos Miguel também fez outra defesa, e quase o Otávio naquela bola de cabeça que ele mergulhou, eu acho que ele estava impedido, né? Mas também quase saiu em empate. Então o Fluminense terminou o primeiro tempo jogando melhor que o Palmeiras, pressionando o Palmeiras, e para mim, deixando claro que aquele resultado não tinha refletido o que realmente foi a primeira etapa aqui na Arena Barueri. Para mim ficou muito óbvio, muito evidente. Pois bem, aconteceu. Infelizmente o Palmeiras levou essa vantagem para o vestiário, volta para o segundo tempo, com 2 minutos, bola na trave do Savarino. O Fluminense poderia ter chegado ao empate ali também. E teve uma outra chegada perigosa, se eu não me engano foi com o Serra, se eu não estou enganado agora. Foram 2 oportunidades que o Fluminense teve no início do segundo tempo. Depois, o time foi perdendo fôlego, foi cansando, porque o Ganso já estava cansado, já desde a reta final do primeiro tempo, o Savarino também foi se desgastando, que era normal, o Serra também foi cansando, e o Acosta teve que sair no intervalo. Aliás, uma outra preocupação, a Acosta deixou o jogo com dores na posterior da coxa. Isso, claro, impacta muito o time tecnicamente, né? Porque o Acosta é a alma da criação da equipe. Ele sai, o time naturalmente ia sentir. E depois ali dos 8, 9 minutos, o Palmeiras começa a mexer no time, e aí o Palmeiras tem um banco de muita qualidade. O John Ares estava no banco. Aliás, foi muito xingado e vaiado pela torcida aqui na Arena. Ele entra no segundo tempo, aí entra o Sousa, entra o Evangelista, todos bons jogadores. O Palmeiras tem um banco de reservas, né? E isso fez com que naquele momento, como o Abel começou a mexer, o Palmeiras foi tomando conta, o Fluminense foi perdendo força no meio de campo, foi perdendo território, e eles começaram a melhorar. Só que, assim, dá para citar aqui uma falta cobrada pelo Ares, uma cabeçada, se eu não me engano, acho que foi do Flaco, do Murilo, na verdade. E tem uma bola mais perigosa que a do Sousa, que o Fábio faz uma defesaça, ela vai no travessão. Porque, fora isso, o Palmeiras não teve mais chances. Foram essas as oportunidades do Palmeiras, quando eles estavam melhores, e realmente, ali eu passei a temer. Chegou um certo momento, depois o Beldio começou a fazer as mudanças, ele colocou Soteldo, né, para ganhar um pouco de fôlego, colocou John Kennedy no ataque, colocou o Hércules no meio do campo também. Só que o Hércules entrou totalmente sem ritmo de jogo. O Hércules não tinha condição de entrar em campo. Essa que, para mim, cara, ele só entrou porque não tinha outro, basicamente. Porque totalmente fora do time, fora do ritmo. E a prova foi o gol que o Hércules perde, que poderia também ter sacramentado ali um resultado de empate no mínimo, na jogada, para mim, mais bonita do jogo inteiro. Jogada linda, começou desde o campo defensivo com o Freitas. O Freitas tocou no Ganso, que tocou no Savarino, o Savarino devolve, o Ganso toca no John Kennedy, o John Kennedy toca no Soteldo, o Soteldo dá o passe açucarado pro Hércules, ele chega batendo mal pra caramba, totalmente fora do time, e joga por cima a grande chance que o Fluminense tinha de empatar o jogo, né? Ainda assim, continuou pressionando. Depois teve aos 40 do segundo tempo, se eu não me engano, o cruzamento que vem do Guga, e o Soteldo mete um voleio, quase fez um golaço. Ainda assim, poderia ter chegado ao empate. E, de novo, quem termina atacando, quem termina buscando o resultado foi o Fluminense. Um placar que realmente não fez jus àquilo que o Fluminense fez. E aí vale ponderar aqui algumas coisas. A gente está falando de um time misto que entrou em campo. Acho até uma escalação, na minha opinião, falei isso antes do jogo e continuo com a opinião. Acho a escalação, a opção pelo Ganso, uma opção equivocada por parte do Zubeldia. Ele, enquanto teve de falso 9, ficou totalmente apagado no jogo, mais adiantado. Depois, na reta final do primeiro tempo, ele melhora um pouco quando ele recua para ficar na mesma linha do Acosta e vira mais um armador. Ali ele começou a participar um pouco da partida. Mas acho que a decisão por escalar o Ganso dessa forma não foi acertada por parte do Zubeldia. Essa é a visão que eu tenho. Talvez o Fluminense tivesse feito ainda o primeiro tempo melhor. Não estou dizendo que perdeu por isso, mas não foi a escolha mais correta. Depois, já com o time modificado, então acho que vale levar isso em consideração. Palmeiras com força máxima no segundo tempo. O Zubeldia faz as mudanças e o time termina com 2 titulares. O time termina apenas com 2 titulares em campo, o John Kennedy e o Freitas. Até alguém mandou no chat na hora da transmissão,
falando que curiosamente os dois jogadores, os dois reforços que o Fluminense está buscando, um zagueiro e um atacante. É isso. Então é um resultado que eu acho que não é o que a gente esperava. Todo mundo trocaria aqui uma vitória por uma atuação mais fraca, por menos posse de bola, por menos finalização e sair daí com os 3 pontos. Claro, todo mundo trocaria. Mas a verdade é que esse jogo deixa para mim um recado muito positivo de que o Fluminense está no caminho certo. Né? O trabalho do Zubeldia é tão bom que a equipe consegue competir mesmo diante de muitas adversidades, mesmo perdendo seus melhores jogadores, mesmo entrando em campo com uma escalação modificada e talvez equivocada, mesmo tendo que utilizar jogadores fora de ritmo como ele teve que utilizar, porque precisava mudar no segundo tempo, ainda assim, contra um dos times mais ricos do país, o Fluminense competiu, brigou, criou mais, continuou produzindo, e se tivesse um pouco mais de sorte, se tivesse um pouco mais de competência também, talvez tivesse errado menos. E o erro, o Martinelli errou, assim como Ignacio errou um monte de vezes, Soteldo errou também, mas o erro faz parte do jogo. O gol do Fluminense sai depois de uma saída de bola totalmente errada do Flaco Lopes. O erro faz parte do jogo. Mas fica uma imagem, uma sensação muito positiva de um time que está fazendo por onde, de um time que está conseguindo competir em diferentes cenários contra equipes até mais fortes. Inclusive, o próprio Zubeldia falou sobre isso na coletiva. Eu vou trazer essa fala do Zubeldia aí e vou depois completar com uma parada muito inusitada que aconteceu nessa partida. De entrada, nosotros tuvimos, en esos 20 minutos que acabas de mencionar, el equipo también había tenido sus oportunidades, tuvimos 2 o 3 oportunidades de gol. La realidad es que el equipo en general hizo un buen partido, pero en esos primeros 20 minutos una pérdida de pelota abajo le permitió atacar al espacio a ellos y fueron certeros con el penal. Después nosotros tuvimos 2 o 3 situaciones de gol claras, y en otra transición, que es el fuerte de Palmeiras, que a veces las transiciones no tienen que ver con el dominio del juego, ¿no? Por ahí Fluminense dominó en cierto aspecto el juego, territorialmente, con posesión, con situaciones de gol, pero claro, ante un equipo que sabemos bien que contragolpea y tiene jugadores rápidos, jugadores de 1 contra 1, que esperan su momento, su oportunidad. Y creo que hoy sucedió eso. Ellos esperaron su oportunidad para ser certeros. Nosotros en casi todos las variables del juego, a mi entender, fuimos superiores en tenencia, fuimos superiores en dominio territorial, fuimos superiores en situaciones de gol, fuimos superiores en escanteos, ¿no? Pero bueno, ellos fueron contundentes, sobre todo esos primeros 20 minutos, y en este nivel de partidos la contundencia tiene un peso importante, ¿no? Así que yo lo resumiría así, ¿no? Fluminense hizo un buen partido, muy buen partido, en donde superó en muchos aspectos a Palmeiras, pero Palmeiras fue más contundente con el arco, aprovechó esos primeros 2 goles a través de transiciones, y bueno, y después el partido por supuesto se hizo cuesta arriba, pero aún así con las dificultades el equipo mereció empatar, y si ganábamos también estaba bien el resultado. Son esos partidos lindos de ver, y que si ganaba Fluminense hoy también não estava alocado o resultado. Então, cara, eu confesso para vocês, olha, tá aí a fala do Zubeldia, eu concordo totalmente com ele, mas confesso para vocês que até hoje eu nunca tinha visto um time sair com a bola no primeiro tempo e no segundo tempo. Tem certas coisas que acontecem no futebol brasileiro que é um negócio simplesmente inacreditável, como ninguém percebeu isso. O Freitas até falou depois que tentou avisar. Se der, eu vou colocar essa sonora, essa fala aí do Freitas. E aí? Más, o Luis a mí me había falado que uno tenía que falar con él porque si no me iba a tomar cartón de nuevo. Mas eu grité para él, pero bueno, él no escuchó ni nada, entonces ya había comenzado el juego. Entonces, más yo que
que son cosas que también tenemos que estar un poco más de expertos en ese sentido. Y bueno, ya está ahora. Tampoco es que es la muerte de alguien, pero bueno, para la próxima vez tenemos que estar más vivos en eso. E aí, enfim, o árbitro, óbvio que a responsabilidade é do árbitro. Ele que é o responsável por ver isso. Mas jogadores em campo também, enfim, acho que faz parte de todo mundo, faz parte, meio que responsabilidade um pouquinho de cada um, mas o árbitro é quem comanda o jogo. E é impressionante, meio inacreditável o Palmeiras sair com a bola tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Coisas malucas que acontecem no futebol brasileiro. Bom, então é isso, galera. A gente vai... Aliás, não sei se isso vai ter repercussão ou quanto de repercussão isso pode ter, quanto à regra, evidentemente. Esse árbitro, por sinal, marca na base da pressão, no grito o tempo todo. É mais um dos árbitros fracos aí que a CBF tem. Mas, enfim, e teve o pênalti totalmente discutível, que poderia ter, na minha opinião, mudado também completamente, porque aquilo ali gera 5, 10 minutos de instabilidade que levaram o Fluminense à derrota. Se não fosse esse pênalti, se o Lúcio tivesse até o final, enfim, mas é o se. A gente tem que trabalhar com os fatos e a realidade. E, para mim, é fato que o time produziu para levar para o Rio de Janeiro um resultado muito melhor que hoje na Arena. Fechou, pessoal? Vamos ficando por aqui. A gente vai voltar, claro, ao longo do dia com muito mais informação e repercussão de tudo que aconteceu aqui na Arena Barueri. E claro, se você puder, deixe o seu like, se inscreva no canal, seu comentário também é sempre muito bem-vindo. Tamo junto, valeu!